Irmãos, saúdo a todos com júbilo do nosso Pai Yarro e do nosso irmão Yahushua, o ungido, aquele que verdadeiramente verteu seu sangue no madeiro para nos resgatar do cárcere desse tempo presente. Irmãos, estou mais uma vez aqui para dar continuidade na leitura do livro de Melquisedeque, a história do universo. Hoje vamos fazer o capítulo de número 11. Que o Pai Yarro possa me dar um bom discernimento e uma boa interpretação da leitura, para levar para os irmãos o oculto que muitas das vezes está entre as letras, que eu possa trazer um bom entendimento da leitura para os irmãos. Vamos lá. Abençoada pelo Criador e envolvida pelo amor e cuidado dos pais, a criança se desenvolvia em sua natureza física e mental, tornando-se a cada dia alvo maior de uma incansável batalha entre as hostes espirituais. Adão e Eva, ansiosos por fazê-lo compreender as verdades da salvação, tomavam-no nos braços a cada alvorecer e, à beira do altar, lhe apontavam o Éden distante, contando aquelas histórias de emoções às quais o pequeno Caim ainda não conseguia compreender. Qual foi a alegria daqueles pais ao vê-lo, numa manhã de sol, apontar com a mãozinha para o altar da saudade, pronunciando o nome sagrado do Criador. Emocionados, tomaram-no nos braços e, pedindo-o para repetir esse sublime nome, que, qual chave da felicidade, sempre descerrava-lhe um paraíso de eterno amor. Todas as hostes da luz inclinaram-se com alegria ao ouvir a pequena criança pronunciar o nome do Divino Rei. Ó, irmãos, que interessante, né? Você vê que aqui deixa claro que eles, desde o princípio, eles já sabiam o nome do Criador. Tá? Eles sabiam o nome do Criador. O nome nunca foi ocultado. Desde o princípio que eles tinham conhecimento. As semanas iam se passando, trazendo consigo novos sacrifícios para o altar, e o pequeno Caim, alvo da atenção e cuidado de Yarro, das hostes, da luz e daqueles amantes pais incansáveis na missão de instruí-lo, agrupando suas poucas palavras, sempre curiosos com tudo, passou a interrogar. O dia declinava quando o menino, que jazia ao colo da sua mãe, perguntou-lhe: Mamãe, por que o sol sempre vai-se embora, deixando a gente no frio da escuridão? Eva, surpresa, contemplou seu filho, sem encontrar palavras para responder-lhe à indagação, que trouxe-lhe à lembrança o passado de felicidade destruída por sua culpa. Após um momento de silêncio, beijando a face do pequeno Caim, disse-lhe: Filhinho, um dia o sol virá para ficar, trazendo em seus raios um mundo só de harmonia. Já não haverá mais animalzinhos a brigar, nem cordeirinhos a morrerem sobre o altar. O pequeno Caim, desejando ver raiar logo esse dia, disse para sua mãe: Mamãe, amanhã o sol nascerá no paraíso. Pede para ele ficar, assim poderei brincar e nunca mais dormir. Ansioso ao ver raiar o dia que não teria fim, o pequeno Caim
somente adormeceu após fazer a sua mãe prometer que pediria ao sol para permanecer. Que tarefa difícil, né, irmãos? A de Eva, né? Com esse pedido da criança, que ela sabia que jamais poderia cumprir o desejo dessa criança. Como é difícil, né? Quando as crianças começam a fazer muita pergunta para os pais. Muitas das vezes os pais ficam muito embaraçados, porque não pode mentir para a criança, tem que falar a verdade. E nem sempre a criança compreende a verdade. Um novo dia de sol radiante, a caminhar pelo céu, surgiu para Caim, trazendo em seus raios alegria e calor. Enquanto brincava no jardim, seus olhinhos curiosos voltavam-se muitas vezes para o sol, que parecia acariciá-lo com um sorriso de esperança. Vendo-o, porém, caminhar em direção ao ocidente, o pequeno correu para sua mãe, perguntando-lhe: Mamãe, ele prometeu ficar? Eva, tomando-o nos braços, sorriu-lhe, procurando fazê-lo compreender com palavras simples, enquanto apontava-lhe o paraíso distante, a história da redenção. O sol viria um dia para ficar. Caim, insatisfeito com as palavras da mãe, demonstrou não ter paciência para aguardar esse dia que jazia em distante futuro. Repetia em pranto: Eu quero o sol hoje, amanhã não. Eva pacientemente procurou acalmar seu filho, falando sobre a luz de Iarro que pode tornar a noite em dia. Ele o amava e poderia encher seu coraçãozinho de brilho, de alegria e paciência. Poderia assim aguardar feliz o dia de seus sonhos. Balançando a cabecinha em rejeição ao consolo da mãe, Caim proferiu entre soluços: Eu quero o sol, porque eu posso vê-lo. O Criador? Não. Palavra difícil, né? Palavra difícil de rebeldia de Caim, né? A palavra que ele acabou de proferir para a mãe dele, que ele queria o sol porque ele podia vê-lo. Ao Criador? Não. Difícil, né? Da mãe ouvir as palavras da boca de um adolescente. Como uma seta dolorosa, as palavras de rebeldia de Caim penetraram no coração de Eva, fazendo-a chorar amargamente. Os fiéis em todo o universo uniram-se nesse pranto. Uma tristeza infinita pairava sobre o coração do Criador rejeitado. Esboçava-se nos gestos de Caim os primeiros passos pelo caminho descendente da rebeldia. Quantos o seguiriam rumo à morte? Inconsciente de tristeza que abatera-se sobre o reino da luz, Adão, ao ver o sol declinar no horizonte, deixou seu trabalho no campo, rumando-se para casa. Tinha um cântico no coração ao caminhar para mais um encontro com os seus. Ao aproximar-se do altar, viu junto dele sua companheira prostrada em pranto. O pequeno Caim jazia também ali, a chorar. Tomando-o nos braços, Adão perguntou-lhe com anseio: O que aconteceu, filho? Caim tristemente respondeu: Mamãe deixou-o só e ia embora. Amparando o filho com o seu braço esquerdo,
Adão passou sua mão direita sobre o ombro de Eva, mas não encontrou palavras para consolá-la. A, a frase dita por seu filhinho pareceu rasgar-lhe o coração, fazendo-o reviver a queda. Depois de refletir, Adão, sentindo-se culpado, respondeu para Caim: Foi o papai quem deixou o sol ir embora, meu filho. Com soluços de grande tristeza, Adão uniu-se a eles no pranto. A lembrança do Salvador, contudo, o consolou. Enxugando suas lágrimas e as de seu filhinho, disse-lhe com ternura: Podemos nos alegrar, filhinhos, pois Iarro prometeu fazer o sol para sempre brilhar no céu. Ele será como o fogo que surge no altar, banindo as trevas da noite. Com os olhinhos voltados para o último clarão do arrebol, Caim permaneceu sem consolo. Naquele entardecer, não houve, como de costume, um alegre jantar. A pequena família, entristecida, permaneceu a meditar por longas horas, até sonolentos adormecerem sob a luz das estrelas. O inimigo e suas hostes, em sarcasmo de maldade, zombaram naquela noite do sofrimento de Iarro e seus fiéis. Repetindo as palavras de rebeldia do pequeno Caim, gloriara-se como vencedor. Num desafio ao Criador, pronunciou: Veja como esse meu pequeno escravo te rejeita. O mesmo se dará com todos aqueles que hão de nascer. Estou certo de que o direito de domínio jamais sairá de minhas mãos. Todas as hostes rebeldes repetiram em eco as afrontas do enganador, humilhando os súditos da luz que sofriam ao lado do Criador. Com suas afrontas, o inimigo procurava fazer Iarro desistir de seu plano de redenção. Se isso acontecesse, seu reino de trevas se estenderia por toda a eternidade, suplantando o domínio da luz. Em resposta ao desafio do inimigo, o Criador afirmou solenemente: Ainda que todos me rejeitem, eu cumprirei a promessa. Que lindo, irmãos, que lindo. A palavra que o nosso Pai deu em resposta ao desafio dos inimigos: ainda que todos me rejeitem, eu cumprirei a promessa. O Criador sofria com o pensamento de ver o pequeno Caim caminhar para a perdição. Para ele, intercedia a cada dia, oferecendo ante a justiça o seu sangue que verteria. Anjos poderosos guardavam-no a cada momento, espancando as trevas espirituais que o cercavam, procurando torná-lo insensível aos benefícios da salvação, que eram ilustrados pelos símbolos. Adão e Eva, em seu incansável ministério de amor, todos os dias ensinavam a Caim as lições espirituais ilustradas na natureza. Olha, irmão, que interessante, né? O que fala aqui também, né? Que Adão e Eva, em seu incansável ministério de amor, todos os dias ensinava a Caim as lições espirituais ilustradas na
natureza. Tá vendo? Que interessante, né? Que interessante. Você vê que aqui eles viam o Pai, o nosso Criador, na natureza, na criação dele. Né? Que nem hoje, né? Depois que o cristianismo foi apresentado para os povos dessa terra após a escravidão, trouxeram o nome que hoje é adorado. Mas você vê que aqui deixa claro que todos os dias ensinava Caim as lições espirituais ilustradas na natureza. O nosso Pai a gente consegue ver em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Ele está em nós. E nós estamos nele. Em cada sábado, procurava firmar em sua mente juvenil a esperança de uma vida eterna, que seria fruto do sacrifício do Salvador. Depois de viver uma vida sem pecado, morreria como um cordeiro para poder expulsar para sempre as trevas. Caim comovia-se às vezes com os ensinamentos, mas quase sempre questionava, vacilante. Revoltado, perguntava: por que Lúcifer foi se rebelar? Certa noite, recusando ouvir os conselhos de seus pais, os acusou de todo o mal, dizendo: se agora não temos um sol a brilhar, é por culpa de vocês. A contemplação do Éden, distante, banhada em sol, fez nascer no coração juvenil de Caim pensamentos de aventura. Ele começou a pensar: esse paraíso não está tão longe como afirmam papai e mamãe. Por que esquecer e sofrer tanto tempo? Ele é tão belo, é dele que surge todos os dias o sol. Se o conquistarmos, será fácil deter a luz em sua nascente. Assim, viveremos num paraíso de eterno sol. As ideias de aventura de Caim enchiam o coração de Adão e Eva de tristeza. Viam que seu interesse era somente pelo tempo presente. Ele sonhava com um paraíso de felicidade e luz, conquistado por sua força. Em seus planos, não sentia necessidade de um Salvador. Para que, se era tão jovem, inteligente, cheio de vida e ideias, dizia. Os dias de lutas, intercessões e sacrifício pelo destino de Caim foram se passando. Oportunidades preciosas surgiam em cada dia diante dele para se apegar ao Salvador, mas todas rejeitava uma por uma. Em sua incredulidade chegou a duvidar da existência do Criador, o qual jamais vira. Aos pais que, aflitos, mas sempre com paciência, procuravam livrá-lo da perdição para a qual estava caminhando. Prometeu um dia, após sorrir com um ar de incredulidade, crer no Criador e em seu plano de salvação, caso ele se tornasse visível na hora do sacrifício. Que terrível, né? Que criança terrível, né? Ele realmente, ele não acreditava nas palavras do Pai, né? A ponto de dizer que ele só ia crer se ele se tornasse visível na hora do sacrifício. Ele tinha que ver para crer. Com ardente fé, aqueles pais passaram a aclamar ao Criador. Sua presença visível poderia, quem sabe, salvar aquele filho querido
que a cada dia tornava-se mais rebelde. O Criador ouviu o clamor dos pais aflitos. Embora soubesse que sua aparição dificilmente quebraria no coração do jovem Caim seu espírito rebelde, estava disposto a cumprir o pedido. Estenderia os braços amigos a Caim, procurando com amor conquistar-lhe o coração. Como conhecia os seus anseios e os sonhos de aventura, facilmente poderia identificar-se com ele, cativando-o, pois era também alguém que sempre carregara no peito sonhos de aventura. Não fora a criação do universo uma grande aventura? Não fora o seu sonho vê-lo cravejado de sóis fulgurantes, iluminando bilhões de mundos com o seu brilho? Não era também o seu maior sonho atravessar o vale da morte em busca da conquista do Éden distante? Pretendendo para sempre o sol em seu céu? Tinha muita coisa em comum. Caim estava curioso naquela sexta-feira. Na face dos pais via ânimo e alegria, frutos de uma fé grandiosa. Incentivados por essa expressão de confiança, o jovem passou a ajudá-los nos preparativos para o Santo Sábado. O sol finalmente esquivou-se, rolando para o poente, deixando, como de costume, seu rastro de saudade que anunciava medo. Em meio às trevas, Caim discerniu o vulto branco do cordeiro sendo erguido para o altar pelas mãos do Pai. Esse incansável sacerdote que sempre estava implorando ao Criador pela salvação de seu amado filho, com as mãos erguidas, Adão preparava para o golpe que poderia, quem sabe, quebrar no coração de Caim sua incredulidade, fazendo nascer, em um só momento, a crença na salvação. De seus lábios escapa-se o pedido da fé. Pai eterno, ouve o meu pedido. Meu filho precisa de ti. Somente um olhar teu poderá conquistá-lo. Venha, Criador. Esta oração sincera caiu nos ouvidos daquele filho, comovendo-o. Somente a prece já seria suficiente para convencê-lo da existência real de um Salvador. Enquanto enxuga as lágrimas da emoção, Caim estremece ao ouvir o ruído do golpe da morte. Tudo era solene naquele momento. Viria o Criador do mundo em resposta à oração do amor? Como o encararia em sua incredulidade? Um forte brilho envolveu logo toda a colina, banhando também o vale oriental. Os olhos arregalados de Caim pousaram então nos olhos amável do Criador, que trazia na face um brilho superior ao do sol, mas não ofuscante. Contemplando-o com admiração, Caim exclamou: ele é jovem como eu e se parece com o sol. Adão e Eva, comovidos pela a grande saudade, tinham vontade de saltar no peito do Salvador e beijá-lo, mas deixaram que ele se encontrasse primeiro com Caim.
Com alegria viram o precioso filho envolvido nos braços do grande amigo, que era parecido com o seu astro. Depois de longo abraço, Iarro abraçou e beijou também o querido casal, companheiro no sofrimento. Com alegria saíram a passear pelos jardins da colina. Ao centro iam o Criador e Caim, ladeados por Adão e sua companheira. Quanta felicidade experimentavam nesses passos! Estavam completos. Caim, conquistado pela afeição do Pai eterno, mostrou-lhe seus animais de estimação e seu pequeno jardim carregado de lindas flores. Como estava encantado por vê-los coloridos naquela noite desfeita pelo brilho do Criador, como sob a luz do dia. Parecia até mesmo que o sol baixara a eles. Ao pensar no sol, Caim, como o amava muito, passou a falar sobre ele, dizendo: como ele é belo e bom. Quando ele vai-se embora, deixa em suas lágrimas de sangue um sentimento de tristeza e temor. Tudo desaparece em sua ausência. Os animais, o jardim, até os passarinhos silenciam os seus cantos. Mas basta ele dizer que vai aparecer, tudo se enche de encanto. A natureza se desperta de mansinho, parecendo ainda temer as trevas, mas quando as vê fugir, fica alerta e canta. Os animais, os passarinhos, o jardim, tudo volta a viver feliz. Mas essa felicidade sempre acaba. Após falar essas palavras, Caim, fitando o Criador, indagou, curioso: papai sempre diz que foi você quem criou o sol. É verdade? Com um sorriso de sinceridade, o Criador respondeu-lhe que sim. Quando você o fez no princípio, continuou Caim, ele já fugia para o poente? Ele nunca foge, respondeu o Criador. É o mundo quem foge dele. Ele fica triste com essa ingratidão. Mas como? Perguntou Caim, contemplando curioso sua face de luz. Com palavras carinhosas, Iarro passou a contar-lhe a história de Lúcifer, que, em sua ingratidão, baniu de seus olhos e dos olhos de uma multidão de criaturas o brilho de sua face, o verdadeiro sol. Depois de assim agir, iludiu a muitos, dizendo que foi o sol quem fugiu deles. Continuou o Criador dizendo: com sua astúcia, o anjo rebelde procurou arrastar o ser humano para as trevas e conseguiu. O sol naquele dia chorou tantas lágrimas de sangue que banhou todo o céu. Em seu último suspiro de luz, porém, ele prometeu ao mundo, já tomado pelas trevas, voltar um dia a brilhar para sempre, enchendo todo o seu seio de vida. Após falar-lhe essas palavras, o Criador, fitando aquele jovem com expressão de tristeza nos olhos, concluiu dizendo: hoje, o anjo rebelde promete a seus seguidores que irá com sua força deter o sol, mas ele jamais conseguirá realizar esse plano, pois não possui o laço que poderá detê-lo: o amor. Cabisbaixo, Caim ouviu dos lábios do Criador
essa história de promessas, a qual já se cansara de ouvir de seus pais. Essa história não lhe dava prazer, pois mostrava uma noite longa de sacrifícios sobre o altar e de um Salvador a perecer em dor. Em realidade, Caim não via razões para tudo isso. Por que não banir logo o sofrimento, colorindo as trevas de luz? No esforço para conquistá-lo, o Criador, com muito amor, fitou aquele jovem insatisfeito e disse-lhe que somente o sangue de seu sacrifício poderia fazer o sol para sempre brilhar no reino de eterna felicidade e paz. Não havia outro caminho para essa conquista. Por isso, deveria ser paciente, descansando-se sob o seu cuidado. Após conversar por longo tempo com Caim, na tentativa de fazê-lo reconhecer sua necessidade de salvação, o Criador, voltando-se para o casal, passou a consolá-los com a promessa do nascimento de outro filho. Mas 36 sacrifícios seriam contados e seus braços envolveriam o segundo filho. Nasceria também da dor, mas traria nos olhos o brilho e o consolo da salvação. O seu testemunho de fidelidade ficaria perpetuado por todas as gerações, no símbolo de um altar coberto de sangue. Que leitura maravilhosa, né, irmãos? Que leitura linda. Que leitura linda. E você vê a rebeldia de Caim, como ele era rebelde já desde a infância, né? Como ele já contrariava os pais desde pequeno, né? E você vê que ele, desde pequeno, ele já tinha adoração pelo sol, né? Já tinha adoração pelo sol. E você vê que hoje, esse cristianismo aí, o catolicismo, você vê que eles têm adoração pelo sol, né? Tanto que o domingo é o domingo solares, né? O domingo de Mitra, o deus sol, né? São todos descendente, né? Descendente, e todos eles é fruto desse pensamento do passado que Caim tinha, a adoração pelo sol, né? Muitos hoje, né, estão adorando o sol, o deus solares, né? E o pai sabia que tudo isso ia acontecer, né? Que esse plano de Hassatã iria se concluir, que hoje a gente vê que o domingo é considerado domingo solares, domingo Mitra, do deus Sol. E hoje você vê que os cultos deixou de ser no verdadeiro sábado para ser no domingo solares, domingo de Mitra. Mas o Pai, ele vai restaurar tudo. Tudo é uma questão de tempo, tá? Então, irmãos, fique na felicidade do nosso Pai Yarro e do nosso irmão Yahushua, o ungido.